Oi para todo mundo! Então, depois de duas aulas mais tranquilas, né? Ciclo menstrual, como é que engravida, agora nós vamos para uma aula densa, uma aula importante. E se eu pudesse escolher uma aula do curso todo, essa seria a aula mais importante. Porque aqui eu vou te explicar detalhes dos 3 grupos de anticoncepcional. Isso é uma coisa que eu inventei, que eu separo os anticoncepcionais em 3 grandes grupos que eles são muito parecidos entre si. Então a gente consegue, com esse grupo, guiar a paciente para um deles. Durante algumas perguntas ali na consulta, eu consigo falar, não, você é uma paciente desse grupo, você é uma paciente desse ou você é uma paciente desse. E aí a gente vai esmiuçar aqueles anticoncepcionais para que a pessoa escolha. Afinal de contas, para eu te falar todos os anticoncepcionais em todas as consultas, fica a consulta muito cansativa. Então é o papel do médico aqui, ó, saber qual que é o seu grupo de anticoncepcional, saber qual que é o seu perfil para eu te guiar e te explicar mais caprichado aqueles anticoncepcionais em si. Então, primeiro slide sempre, essa é uma aula informativa, não substitui uma consulta médica, eu não me responsabilizo por você usar nenhum anticoncepcional sem consulta. Então vamos lá, 3 grupos de anticoncepcionais, quais são eles? Primeiro grupo, os métodos combinados. Combinados não significa combinar 2 métodos, tá? Método combinado significa uma combinação de 2 hormônios. Então a gente tem uma progesterona e um estrogênio. Então, na hora que a gente vai ler etinilestradiol ou estradiol. Se tem etinilestradiol ou estradiol, quer dizer que tem estrogênio. Se tem estrogênio, quer dizer que ele é um método combinado. E aí, eles têm características muito parecidas entre si. Quais são os métodos combinados? 99% das pílulas, praticamente toda pílula é combinada, existem algumas que não são, vou falar no próximo slide. A gente tem a injeção mensal, aquelas injeções que tomam todos os meses, então Mesigina, Perlutan, Depomês. A gente tem o anel vaginal, que no Brasil é o Nuvaring, parece que vai chegar um novo aí, que vai chamar Exelring, então o anelzinho vaginal, e o adesivo anticoncepcional. Todos esses são com estrogênio na composição e eles são bem parecidos entre si, nós já vamos explicar como. Segundo método, são os métodos só de progesterona. Então agora são métodos com um hormônio só. Você vai ler lá, não está escrito etinilestradiol e nem estradiol. No caso das pílulas, a gente só tem 3. Então é fácil, né? São essas, ó. Cerazete, que é a marca do Desogestrel, tem várias outras marcas, né? Mamades, Nactali, Araceli, Pérola, tem várias outras. O Slinda com a drospirenona, veja, não tem etinilestradiol escrito, está escrito drospirenona, no outro está escrito desogestrel. Então a gente tem o Slinda e o AMI, e a mini pílula de progesterona, que é a Norestin, que só ela que a gente deve chamar de mini pílula. As outras a gente não gosta muito de chamar de mini pílula, não. Eu já vou explicar por que na aula dessas pílulas específicas. Então, beleza, esses são as pílulas. A gente tem a injeção trimestral, que é a Contracep, a Depo-Provera, né? A gente tem o DIU hormonal, Mirena e Cailina, também só de progesterona. E a gente tem o implante anticoncepcional, que é o Implanon, que também é só de progesterona. Então, aprenderam os combinados, agora só de progesterona. E aí nós vamos para o terceiro grupo, que são os métodos sem hormônio. Para aquela mulher que fala assim, doutora, eu não quero usar hormônio de jeito nenhum. Vamos ver quais são as opções que ela tem. Primeiro, camisinha, né? Os métodos de barreira, de forma geral, diafragma, espermicida, camisinha, tá aqui. Os comportamentais, que eu coloquei o método de Billings como grande representante, vocês vão ter uma aula só de comportamentais, que é uma aula incrível aqui do curso. E o DIU de cobre. O DIU de cobre ele é um pedaço de plástico com cobre, então ele não tem hormônio, ele entra aqui no grupo dos métodos sem hormônios. E claro, para não finalizar, né, sem ela, a laqueadura, os métodos cirúrgicos. Laqueadura e vasectomia são métodos não hormonais, a paciente continua do mesmo jeito que ela é, e ela não tem nenhum hormônio ali atuando. Então beleza, são esses 3 os grandes grupos. Conversando com a paciente, vocês vão ver as características de cada um deles, eu consigo guiar a paciente para qual grupo ela está mais direcionada. Vamos ver as características de cada grupo desses? Então vamos lá. Os combinados, então são as pílulas com etinilestradiol ou estradiol, injeção mensal, anel e adesivo. Características importantes. Primeiro, reduz cólica e reduz fluxo, como todo método hormonal. Os de progesterona também reduzem, certo? Outra coisa importante é que eles reduzem a testosterona. Nossa, Lucas, a mulher tem testosterona? Sim. Claro que vocês têm muito menos testosterona do que eu, por isso que eu sou mais careca, por isso que eu tenho barba, mas as mulheres têm testosterona sim, e a testosterona ela é o hormônio responsável pela libido. Então, quando a gente reduz testosterona, pode ser que haja uma redução de libido. Claro que não é só isso, né? Libido envolve um monte de outras coisas, mas aqui é onde a gente tem a maior percepção de redução de libido nas usuárias de métodos combinados. E se reduz a testosterona, vai melhorar o quê? Pele,
vai melhorar a oleosidade e vai melhorar a queda de cabelo. Então é aqui que vocês veem a adolescente que tem muita acne, quer usar um método anticoncepcional, geralmente passamos para ela no método combinado, porque reduz a testosterona e vai melhorar a pele dela. Porém, eles são métodos com bem mais efeitos colaterais. Então, dor de cabeça, náusea, dor nas pernas, tudo isso pode acontecer por conta do estrogênio. O estrogênio ele tem uma série de problemas, né? Então, a paciente tem que saber onde ela está se metendo, se ela quer realmente isso para ela. E aqui o grande tchan. Esses são os métodos que aumentam o risco de trombose. Nenhum outro método aumenta. Então, cuidado com esse negócio de, meu médico falou que o hormônio dá trombose. Realmente, o estrogênio dá trombose. As progesteronas isoladas não dão trombose. Então, quem causa trombose é isso aqui. Então, é aqui que eu vou sentindo a paciente. Não tem como melhorar a pele sem aumentar risco de trombose. Porque é esse grupo aqui que melhora a pele. E é esse grupo aqui que aumenta o risco de trombose. Então, você veja que aqui, a gente vai clareando a ideia de anticoncepcional. Não é tão complicado quanto parece. Uma coisa boa que os anticoncepcionais combinados têm é que eles têm pausa. E quando tem pausa, o sangramento costuma vir na pausa. Então, eles controlam bem o sangramento. E uma questão importante é que eles têm várias contraindicações. Então, aqui é o papel do médico, saber as contraindicações. Eu vou falar delas para vocês ao longo do curso. Mas várias pessoas não podem usar pílulas combinadas justamente por causa do aumento do risco de trombose. Então, paciente com pressão alta não pode, paciente com muita enxaqueca não pode, paciente que já teve trombose na vida dela não pode. Então, são várias questões que a gente tem que avaliar numa consulta. Alto índice de falha, muita atenção aqui. 1 a cada 10 a 15 mulheres engravida usando pílula com estrogênio, usando anel, adesivo ou injeção. E não é porque estrogênio falha muito, é porque quando a paciente toma conta do método anticoncepcional, o método falha mais. Quando ela precisa lembrar, quando ela precisa ter a responsabilidade de usar, esses métodos falham mais. Por quê? Qualquer coisa que acontece na vida da mulher, ela para. Então ela está tomando aqui uma pílula, no 14º dia começou a sangrar. Ela fala, meu Deus, isso é um problema muito sério. Ela corre lá e para a pílula. Não pode parar. Vocês vão aprender isso no curso, não é para ninguém aqui engravidar sem querer. Então aqui, os detalhes importantes dos métodos combinados. Vamos para o segundo grupo, que são os métodos só de progesterona. Aí aqui são as pílulas sem etinil estradiol ou estradiol, a injeção trimestral, o DIU hormonal e o Implanon. Vocês vão ver que ele é totalmente diferente do primeiro grupo. A única parte que é igual é isso aqui. Reduz cólica e reduz fluxo, porque tem hormônio. Agora vai mudar tudo. Lembra que lá, nos combinados, reduzia a testosterona? Aqui não. Aqui não altera a testosterona, inclusive pode aumentar um pouquinho a função ali da testosterona, digamos assim. Pode até dar uma pioradinha na pele. Então não melhora a pele, geralmente não piora, mas pode dar uma pioradinha. Então isso é uma questão importante. Tem bem menos efeito colateral. Muito raro a gente prescrever método com progesterona e paciente ter náusea, e paciente ter muita dor de cabeça. Isso não é comum, principalmente a longo prazo. Primeiro mês, segundo mês ainda pode acontecer, mas a longo prazo isso não é verdade. Não tem risco de trombose. Isso aqui é a parte mais importante da aula inteira. Método de progesterona pura não tem risco de trombose. Há uma ressalva para injeção trimestral, talvez ela aumente, mas isso é bastante questionável. A gente pode prescrevê-la sim para pacientes com alto risco de trombose. É a última opção, né? A gente prefere os outros métodos do que ela, mas ela é segura sim para esse grupo de pacientes com mais risco. A grande questão é que bagunça o sangramento, porque até aqui vem muito bem, né? Reduz cólica, não altera a testosterona, então talvez não altera a libido, tem menos efeito colateral, não tem risco de trombose. Você fala, uai, Lucas, então isso aqui é maravilhoso. Porém, bagunça bastante a menstruação. Por quê? Porque não tem pausa. São métodos de uso contínuo. Não tem como você tirar o Implanon, ficar 7 dias sem ele e colocar de novo. Então, se não tem pausa, o útero não sabe quando ele vai ter que sangrar. Porque o útero é acostumado a sangrar na pausa hormonal, na queda hormonal. Se não tem a queda hormonal, o útero não sabe, o sangramento fica bem bagunçado. Isso não tem nenhum problema, não faz nenhum mal para a saúde, mas incomoda, né? Um monte de paciente para de usar esses métodos porque o sangramento fica ali enjoado. 10 dias por mês, 15 dias, uma semana sim, uma semana não. Tudo isso pode acontecer. Não tem nenhum problema real, mas se te incomoda, né? Paciência, a gente tem que buscar outro método. E aqui, nos combinados, tem um monte de contraindicações. Nos métodos de progesterona só tem 2 contraindicações. Gravidez, óbvio, e câncer de mama. Se você não tem câncer de mama e não está grávida, qualquer mulher no mundo pode usar método de progesterona. Claro que existem algumas contraindicações para o DIU, que estão ligadas ao útero, mas fora isso, o paciente pode usar esses métodos numa boa. Esse é o segundo grupo
dos anticoncepcionais. E as falhas? Né? Como é que funciona a falha de método de progesterona? Porque lá, você viu que eu juntei os combinados tudo e falei que tem alto índice de falha. Aqui depende um pouco. Por quê? Porque as pílulas continuam tendo alto índice de falha. A injeção continua tendo alto índice de falha, mesmo sendo sem estrogênio, não muda. A questão é a paciente precisar lembrar, a paciente não atrasar, não vomitar, não usar outros remédios que interferem. Então, pílula e injeção, falha igual do combinado, né? Não muda nada porque é pílula e porque é injeção. Agora, o DIU hormonal tem uma falha a cada 500 mulheres. E o Implanon tem uma falha a cada 2.000 mulheres. Então, assim, é muito mais seguro do que os métodos combinados no quesito gravidez. Porém, vocês vão aprender aqui no curso que se você usa um método, qualquer ele que seja, direito, a chance de gravidez é sempre muito baixa. Mas, de forma geral, DIU hormonal e Implanon são os métodos mais seguros que existem dentro desse grupo. Beleza? Vamos para o terceiro grupo, que são os métodos sem hormônios. Aí que vem camisinha, diafragma, comportamental, laqueadura, vasectomia e DIU de cobre. Eles têm algumas características bem importantes. Primeiro, o ciclo menstrual da mulher vai ficar original de fábrica. O seu ciclo não muda com o uso de métodos não hormonais. Afinal de contas, seus hormônios estão intactos, sendo produzidos normais. Pele e libido vão continuar originais. Zero efeitos colaterais. Não tem como uma camisinha dar efeito colateral em alguém, né? A não ser, assim, efeitos naturais da camisinha. Não gostar de usar, machucar um pouquinho ali a vagina na relação, se ressecar, essas coisas. Mas, assim, dor na mama, dor de cabeça, risco de trombose, nada disso existe. Afinal de contas, não tem hormônio. Um detalhe importante é que o DIU de cobre pode aumentar cólicas e pode aumentar fluxo. Os demais não acontece nada disso. Então você vai olhando e pensando assim, nossa, bom demais isso aqui, né, Lucas? Ciclo normal, pele normal, zero riscos para a saúde. Olha, não tem zero, né? Que risco para a saúde que um método desse vai ter? Pouquíssimas contraindicações, né? Afinal de contas, só o DIU de cobre que vai ter alguma contraindicação em relação ao útero, mas não vai ter nada. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre isso aqui é bom. Nem sempre a mulher gosta do ciclo menstrual dela, nem sempre a mulher gosta da pele dela, nem sempre a mulher confia em só usar camisinha e a libido dela vai ser atrapalhada por isso. Então, cuidado com essa venda de que a vida sem hormônios é maravilhosa. Não, tem muita mulher que quer usar hormônio. Minha noiva, por exemplo, está 4 anos sem menstruar. Ela odeia menstruar. Então, que bom que existe hormônio para que ela não menstrue, né? Ela gosta de não menstruar, ela conseguiu ficar sem menstruar com hormônio. Não é toda mulher que consegue. Então, cuidado com esse negócio de original de fábrica, porque para muita mulher isso é um sofrimento. Muita mulher tem cólicas horríveis, TPMs horríveis, e os anticoncepcionais vão ajudar nisso. Porém, se você ama seu ciclo, saiba que existem métodos incríveis para você. Tem método muito bom para a gente não engravidar, mantendo seu ciclo normal, seus hormônios normais, beleza? E as falhas desses métodos, como é que são? Vamos lá, vamos ver a chance de falha aqui de uma forma resumida, vocês vão ter um por um deles, pode ficar tranquilo. Então, só camisinha, a gente tem uma gravidez a cada 5 casais, então uma chance de falha muito alta. Nossa, Lucas, por que a camisinha falha muito? Não é que a camisinha em si falha muito, claro que ela pode rasgar e tudo mais, mas é que casais dificilmente usam camisinha toda a relação sexual ao longo de anos, né? Então, por isso que a chance de falha é alta no uso só da camisinha. Os comportamentais vão ser iguais às pílulas, viu? Quem fala muito mal de comportamental, eles falham iguais às pílulas. Se a paciente souber usar, é uma chance de falha razoavelmente boa. Esse 1 a cada 10 é de forma geral. Na aula de comportamentais, vocês vão ver que eles são bem mais seguros nas pacientes certas. A laqueadura, uma gravidez a cada 200 cirurgias, aí aqui já é um método super seguro, né? Tem que operar 200 pacientes para uma voltar grávida. A vasectomia, uma gravidez a cada 1.000 cirurgias, então muito segura também. E o DIU de cobre, uma gravidez a cada 150 DIUs, então também um método muito seguro, muito mais seguro do que pílula e injeção, só que menos seguro do que o DIU hormonal e do que o Implanon, né? Você lembra que lá o DIU hormonal era 1 a cada 500 e o Implanon 1 a cada 2.000 mulheres. O DIU 1 a cada 150. Mas também um método formidável, super seguro, principalmente se você soma o DIU de cobre aos métodos comportamentais, soma o DIU de cobre à camisinha, sabe o que é período fértil, sabe o que é Billings, vocês vão aprender tudo isso aqui para ficarem craques e não engravidar sem querer. Então, conclusões importantes dessa aula, que eu sei que ficou maior, sei que ficou mais cansativa, mas é uma aula muito, muito, muito importante. Se vocês aprenderem tudo que está nessa aula, para mim, já valeu o curso, já valeu tudo que eu queria aqui com essa ideia. Então, não tem como melhorar a pele com anticoncepcional sem correr risco de trombose, não tem jeito. Quero melhorar a pele, preciso correr risco de trombose. Claro que existem riscos baixos e riscos altos, mas vai correr, não tem jeito. Nem sempre método sem hormônio faz bem,
mulheres com endometriose, com TPM gravíssima, com muito problema hormonal ligado à menstruação, então fica 3 meses sem menstruar, e quando menstrua vira aquela bagunça, talvez os anticoncepcionais vão te fazer muito bem e vale a pena comprar aqueles efeitos colaterais para o bem que ele vai te fazer. Então cuidado com essa venda aí na internet que vida sem hormônio é sempre melhor. Não é para todo mundo. Os métodos mais seguros são aqueles que você vai usar de forma correta. É isso que interessa. Então, por mais que eu te fale que pílula tem uma falha grande, que injeção tem uma falha grande, se você usar corretamente, a falha é muito baixa. Por que DIU e implante falha pouco? Porque não tem como usar errado. Como é que vai usar errado o implante? Eu que coloco em você. E aí não tem como você tirar sozinha. Então, por isso que eles não falham muito. Porque não tem como a paciente mudar a forma de usar. Mas se você quiser uma melhora de pele, quiser uma pílula e souber usar pílula, gente, falha muito pouco. Pode confiar em método anticoncepcional que eles são bons. Então aqui, qual que é o método bom? Aquele que você vai usar de forma correta. Laqueadura e vasectomia são métodos definitivos. A gente não faz laqueadura, não faz vasectomia, contando que um dia vai reverter. A taxa de reversão é baixa. Caro, não é coberto por plano de saúde, muitos SUS, a maioria dos SUS do Brasil não cobrem isso, então decidiu por laqueadura e decidiu por vasectomia é para sempre, isso é muito importante de ficar. E bagunçar a menstruação, entre aspas, não faz mal para a saúde, desde que essa bagunça venha de um método anticoncepcional. Então comecei a usar um método e minha menstruação ficou bagunçada, isso não faz mal para a saúde. Se te incomoda, paciência, a gente vai ajustar e vai melhorar. Mas fica tranquila com relação a isso. Depois que eu comecei o método, minha menstruação vem semana sim, semana não, de vez em quando vem um pouquinho, de vez em quando não vem. Isso não faz mal para a saúde. Você continua protegida mesmo com o sangramento bagunçado. Beleza? Até a próxima.